Boa noite, gente. Essa é o primeiro dos três encontros programados aí para a gente falar sobre transtornos depressivos. Nós somos, coincidentemente, três fisioterapeutas, eu, Gisela, Mariana e Suzana, que estão aqui com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que é transtorno depressivo, contar um pouquinho a situação da depressão no mundo e, principalmente, comentar os mecanismos e os fatores aí de instalação e de manutenção do quadro. Diagnóstico e tratamento são temas para os próximos dois encontros. A gente vai acabar resvalando aqui, porque quando a gente pensa em fisiopatologia, imediatamente a gente pensa também em intervenção e em diagnóstico, né? Mas os três primeiros são nosso foco hoje. Então, pela definição do DSM-5, né, o diagnóstico de transtorno depressivo é quando a pessoa tem pelo menos cinco desses nove sintomas que estão descritos aqui. E destes cinco, pelo menos um tem que ser os dois primeiros. A gente pode ver aqui na tela que é uma sintomatologia muito variada, né? Inclusive porque vários desses aqui podem ser desmembrados em outros sintomas. Então, é um conjunto de possibilidades de sintomas de humor, claro, mas também somáticos e cognitivos. Então, o primeiro é que a pessoa tem que ter um humor deprimido por pelo menos 2 semanas, todos os dias. O segundo é a anedonia, diminuição ou abolição do interesse e do prazer nas atividades que antes geravam interesse e prazer para a pessoa em questão, né? Aqui um primeiro sintoma somático relacionado ao peso, que pode ser para mais ou para menos, acompanhado ou não de alteração de apetite. A arquitetura do sono, a gente sabe que é diretamente prejudicada, né? O sintoma mais comum que a gente vê é o despertar precoce. A pessoa acorda às 4 da manhã, não consegue mais dormir, mas também pode vir como dificuldade de adormecer mesmo e, em geral, sonolência diurna, né? Então, o sono bem alterado. Do ponto de vista, somático ainda, a gente pode pensar em padrão motor. O mais comum é a lentidão, que em geral é percebida mais por quem convive com a pessoa do que pela pessoa em si. Mas para alguns também pode vir com uma agitação, né? Normalmente a pessoa fica muito cansada ou não tem energia nem para sair da cama de manhã. E normalmente é desproporcional, né, a fadiga à atividade dela e ao ciclo do dia. Os sentimentos que a pessoa tem sobre si vão todos pender para a autodepreciação. Então, a pessoa se sente inútil, a pessoa se sente inadequada, a pessoa se sente incapaz. E, muito comumente, vem associado sentimentos de culpa excessiva ou, né, desproporcional ao evento relacionado. O que existe também é que os conteúdos da pessoa vão caminhando assim para uma coisa mais melancólica e às vezes até mórbida, né? Então, muitos pensamentos recorrentes ligados à morte que podem evoluir aí para a ideia e até planejamento ou execução mesmo de por fim a própria vida, né? O penúltimo aqui são sintomas cognitivos que merecem inclusive um diagnóstico diferencial aí, né? A pessoa com depressão normalmente tem uma capacidade reduzida de concentração, de memória, de atenção, né? É difícil para ela tomar decisão e isso muitas vezes fica sobreposto, né? Eu acabei agora de fazer a indução de uma pessoa que tratou a depressão e quando ficou bem da depressão é que se viu que tinha uma questão cognitiva importante mesmo. No fim, é uma pessoa que tem Alzheimer, né? E estava tratando só a depressão. Então, esse é um diferencial aí para gente. Esse slide aqui é para a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca, né? Então, a estimativa hoje é que sejam 300 milhões de pessoas no mundo com transtorno depressivo. Em 2018, portanto, antes da pandemia, era a terceira condição mais incapacitante do mundo. E a Organização Mundial de Saúde diz que se a curva continuar na aceleração que vem, em 5 anos ela vai ser a primeira condição.
mais incapacitante. Então é uma coisa assim realmente muito preocupante, né? Quando a gente olha para grupos populacionais, a gente vai ver que as mulheres, elas têm maior incidência de depressão, principalmente as grávidas, né? E os dois extremos etários, crianças e idosos também, em relação a outros grupos, como os homens jovens, né, têm uma incidência maior. A hereditariedade, ela é maior do que eu pensava, ela gira aí em 30 a 40%. E então, o que a gente pode pensar é que quando uma pessoa tem depressão, a chance de um parente direto dela ter também é maior, bem maior do que da população em geral. Geograficamente falando, estações do ano e os climas, né? Então, onde tem mais frio e menos luz, tem maior incidência de depressão. A exposição à luz, especificamente, é um tema que eu gosto muito. Tem um pesquisador de Stanford que estuda a visão e ele diz que a luz do início da manhã é que tem mais efeitos antidepressivos, a frequência, o comprimento de onda da luz do começo da manhã. Então é um Deus ajuda quem cedo madruga, né? E como é que fica no Brasil, né? Se a gente joga para o mapa mundi, a gente vai ver que no mundo a média é 4,4%. Isso são dados de 2024. O desenho aqui é de 2018, mas a média mundial hoje é 4,4% da população. E no Brasil a gente tem 5,8%. É bastante em relação à média mundial. Isso dá 11 milhões de brasileiros atualmente com transtorno depressivo. Se a gente olhar no mapa, a gente só perde para regiões de conflito armado e de graves desequilíbrios socioeconômicos, tipo o centro da África, né? Lá no mapa a gente vai ver lá em cima, mas aí entra coisa geográfica, é frio, é mais escuro e tem baixa densidade demográfica também, tem mais isolamento, né? Se a gente considerar a vida toda, a estimativa é de 15% da população brasileira teve ou terá algum transtorno depressivo. E as mulheres duas vezes mais do que os homens. Então, vocês vejam, é um problema realmente assim preocupante, crescente. Então, tem muita gente estudando, né? A gente tentando, por enquanto ainda, sem conseguir inverter a curva. É, eu achei essa figura me pareceu assim, um resumo muito legal dos grandes eixos, né, as 6 teorias de mecanismos aí etiológicos da depressão. O que é importante olhar é que nessa pizza aqui, os fatores estão separados, claro, didaticamente, mas eles não são excludentes, né? Então, eu vou falar separadamente de cada um, mas é legal ter em mente que eles estão sempre interagindo, né? Um eles estão se interalimentando aí. O primeiro eixo, que é o mais conhecido, foi a primeira hipótese aí na etiologia da depressão, é o eixo do estresse. Então, a gente tem ali hipotálamo, hipófise e suprarrenal, né? O estresse crônico, a gente sabe, aumenta a produção de corticoide. E o glicocorticoide, quando ele aumenta, ele deveria sinalizar para o hipotálamo e fazer um feedback negativo. Então, uma das teorias aqui é que existe uma menor sensibilidade do receptor de glicocorticoide e isso mantém níveis constantes, altos de cortisol. E o glicocorticoide alto, ele diminui hormônios tiroidianos, por exemplo. E o hipotireoidismo dá sintomas similares a alguns sintomas da depressão também, né? E tudo isso para dizer que com esse alto nível de corticoide, você vai ter alterações no funcionamento neurológico, você vai ter impactos neurodegenerativos, sobretudo por reações do tipo inflamatório. O estrogênio também diminui na presença do corticoide. O estrogênio também é um fator neuroprotetor quando ele impede algumas alças inflamatórias também. E está mostrado no que nos pacientes com sintoma depressivo, esse sistema está hiperativado. E as principais regiões impactadas, hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala, o núcleo estriado, tem outros, mas esse aqui são os mais significativamente impactados e bem documentados, né? O outro setor da pizza
que é a hipótese etiológica aí, que eu acho que é a mais usada hoje para tratamento, é a ideia do déficit de neurotransmissor. Então, você tem depressão porque você tem pouca serotonina ou porque você tem pouca dopamina. A ideia corrente, né, na população está muito divulgado isso aqui, né? E é o setor onde a indústria farmacêutica entrou com tudo, né, quando se viu que tinha efeitos sobre os sintomas, né? Então, as monoaminas, elas são produzidas no tronco cerebral, elas migram para essas regiões de interesse aqui para o nosso assunto hoje, que é depressão, e todas elas têm um papel importante na regulação do humor. Então, a falta delas está mostrado, né, que o baixo nível desses neurotransmissores aqui na região da sinapse em quem tem depressão. Aí, algumas especificidades entre elas, né? Então, a serotonina é mais ligada à cognição, a noradrenalina tem um papel analgésico um pouco mais bem documentado, a dopamina em circuitos de recompensa, mas todos regulam humor e sono. Essa ideia de que a gente tem a depressão porque falta um neurotransmissor que gerou os remédios que a gente mais conhece hoje, né? Então, nos anos 60 ali, os tricíclicos, que além de ter essas funções aqui descritas das monoaminas, ele também, pela ação colinérgica, ele gera muito efeito colateral. Então, quando saíram aí na década de 70, sobretudo, né, a revolução do Prozac, os inibidores de recaptação de serotonina, eles foram sendo menos utilizados, né? Depois dos recaptadores de serotonina vieram os chamados duais, né, que atuam não só na serotonina, mas também na noradrenalina. E aí os dopaminérgicos, compondo então o conjunto que hoje é o grande tratamento conhecido do transtorno depressivo, né? Todos eles trazem efeitos colaterais, os tricíclicos mais, mas esses também têm efeitos colaterais. E é sabido aí que de 30 a 40% das pessoas não respondem ou respondem mal à terapia medicamentosa dessa teoria aqui, né? Aqui vale um comentário que, se fosse meramente a falta do receptor aqui, quando a gente dá o inibidor, deveria haver uma regressão do sintoma, se não imediata, pelo menos rápida, mas não é o que se vê. O antidepressivo ele leva aí 2 semanas, alguns 4, para a gente observar o sintoma, a redução do sintoma, o que faz a gente pensar que, na realidade, a presença dos neurotransmissores, elas vão gerar alterações plásticas. Então, isso se mostrou também. O uso de antidepressivo por tempo prolongado pode gerar plasticidade e alteração estrutural, né? Com esse gap, esse intervalo, né, esse delay na melhora dos sintomas, agora as pessoas estão ficando contentes que está aparecendo outros remédios que de ação rápida. Então, a cetamina, por exemplo, que também ela compete com receptores NMDA. Então, ela favorece neuroplasticidade, mas ela evitando o excesso glutamatérgico, o que eles chamam de excitotoxicidade glutamatérgica, ela consegue uma ação rápida, né? Então, os artigos são muito favoráveis assim, ao uso da cetamina nas pessoas que não responderam bem a outras medicações. A gente aqui tem uma experiência pequena, mas a gente tem vistos, e contrariamente ao que eu vejo nos artigos, a nossa amostrinha aqui é de resultados frustros, assim, são impactantes, mas frustros. Então, eu não sei, acho que ainda não está bem definido, né? E agora está crescendo a coisa dos psicodélicos, que tem uma ação similar, mas os dois aqui, embora trabalhem na ideia de melhorar a neurotransmissão na sinapse, eles têm essa coisa da neuroplasticidade, que a gente volta a comentar ali mais para frente. O terceiro setor aí da nossa mandala é a teoria da inflamação que o sistema nervoso apresenta em quem tem sintoma depressivo, né? Então, uma das ideias é ligada ao primeiro item que eu comentei, que é o eixo do estresse crônico, né? Hipotálamo e suprarrenal.
Não é só o cortisol que é liberado, tem um monte de citocinas pró-inflamatórias quando aquele eixo está ativado. Isso é sistêmico. E ativa-se também uma coisa chamada inflamassoma. É um complexo proteico intracelular que quando vê alguma ameaça, quando percebe alguma ameaça à célula, ele também ativa cascatas inflamatórias. Então, isso aqui vai aumentar lá o eixo do estresse crônico e criar uma cascata, né, de substâncias que vão estar circulando sistemicamente, causando danos oxidativos em vários lugares e inclusive no metabolismo cerebral. Tem impacto, tá, nas mitocôndrias, né, intracelulares, mas é sobretudo uma cascata de inflamação que vai gerar danos nas células cerebrais, né? Está crescendo cada vez mais essa ideia do eixo intestino-cérebro, né? Que onde a gente vê uma migração de células inflamatórias, ela ultrapassa a barreira intestinal e vai para a inflamação entérica e causando também está crescendo, mas ainda tem bastante coisa controversa aqui. Se sabe que tem uma relação, mas quantificar e, sobretudo, intervir nisso ainda é uma pergunta a ser respondida, né? Ainda estamos longe de ter um controle claro dessa, dessa alça aqui. As teorias imunológicas, pela mesma razão da microbiota, né, vai circular células inflamatórias sistêmicas que vão gerar a oxidação degeneração oxidativa lá também nos circuitos que também interessam a gente, não só lá, mas aqui no nosso caso estamos falando dessas regiões cerebrais. O outro setor da pizza fala da hereditariedade, né? Então, 30 a 50% dos casos, exceto os casos de depressão tardia, né? Então, estamos tirando aqui os idosos. Quando a gente fala de um adulto jovem ou de uma criança que tem transtorno depressivo, é grande a chance de um parente de primeiro grau ter também, é maior do que da chance, do que da população em geral. E vale comentar aqui também que tem uma coincidência alta de depressão em univitelinos. Então, um reforço aí de que tem realmente componentes genéticos. Se tem mesmo o componente genético, foi todo mundo atrás de saber quais são. E hoje já acharam mais de 100 losses genéticos relacionados que estão ativados em pessoas com sintoma depressivo. E vários deles já foram relacionados com coisas mais específicas. Então, alguns com facilitação sináptica, outros com neurogênese, outros com características de micróglio, tem vários tipos. O que fica interessante aqui é que pode vir a ser também um instrumento diagnóstico, né? E tudo que é diagnóstico pode virar estratégia terapêutica, né? Então, é uma coisa que está crescendo. E a epigenética vai trazer para a gente as questões, né? Que a genética é uma genética poligênica, então não é uma sentença, e aí, como tudo, a epigenética entra como uma coisa importante. E aqui entram coisas que são difíceis de controlar no mundo moderno, né? Então, fatores ambientais aí que favorecem uma série de expressões gênicas que, de outro modo, não poderiam não acontecer. E na epigenética também tem coisas diferentes, então os genes ativados para cada um dos gêneros parece ser um pouco diferente. Então, nas mulheres tem a coisa do estrogênio e de fases específicas. Então a gente sabe que a mulher já é mais propensa, mais suscetível, né, a ter depressão, mas fases específicas de alteração hormonal são piores. Então, o período da menarca, a menopausa e a gestação. Então, tudo isso entrando aí também em epigenética. Aí tem um outro setor que são os fatores psicossociais, e aí, voltando à história da interposição dos eixos, né? A vida moderna, a gente está todo mundo estressado cronicamente, aí, pressionados o tempo todo. Então, aquele primeiro eixo e com todas as cascatas inflamatórias dos outros eixos citados também vão ser ativados, né?
Eventos traumáticos também vão aguda e cronicamente alterar o eixo hipotálamo hipofisário, adrenal. E aqui pode ser mais comum são as perdas, né? Então o luto, as separações contam muito, mas também eventos traumáticos é, da modernidade, por exemplo, bullying, né? Em faixas específicas, sobretudo quando se somam, aí ganha um colorido maior ainda, né? Somando tudo, é a coisa da vida moderna, que hoje a gente fala muito da medicina, de estilo de vida, né? Tá difícil, né, de a gente ter coisas que são muito importantes para o equilíbrio psíquico. Então, cada vez mais difícil a gente ter relações pessoais duradouras ou mantê-las, né? A falta de redes de apoio que sempre foram tão presentes na história da humanidade, os ambientes que estão cada vez mais hostis, individualistas, a gente está sempre muito pressionado. E todo esse estilo de vida privando a gente de agenda para se mexer com naturalidade, para se alimentar adequadamente, né? E tudo isso impactando ali nos outros eixos etiológicos, né? Tem um monge budista que diz que o cérebro humano não foi projetado para a vida que a gente leva hoje. Eu acho que é um bom resumo, assim, do que a gente está vendo, né? Eu deixei por último aqui esse setor da pizza que fala das alterações estruturais e funcionais do cérebro de quem tem depressão. Então, ele está mostrando aqui principalmente córtex pré-frontal, o cingulado anterior, a amígdala, o hipocampo, né? E todos eles com baixa densidade de células da glia. Está crescendo cada vez mais o papel da glia nessa remodelação cerebral, né? Então, ele cita aqui principalmente córtex pré-frontal e hipocampo, mas tem muitas outras, a gente poderia ainda desmembrar aqui, né, as subdivisões deles, mas todos eles têm uma micróglia ativada. A micróglia, vocês lembram, ela tem um papel importante na limpeza dos metabolismos, né? Então, essa alteração toda vai gerar muita inflamação. A gente vê que tem uma baixa de fatores neurotróficos, tem encolhimento dendrítico, então tudo isso vai reduzir a neurogênese e a conectividade sináptica, né? E eu deixei por último, porque eu acho que é o que mais diretamente impacta no nosso grupo aqui, né? Que são as terapias com foco na neuroplasticidade, né? Então, de novo, cetamina e psilocibina, que compartilham o mecanismo de neurotransmissor também, mas que agem, ao que parece, né? Na neuroplasticidade e a neuromodulação, claro. Voltando aqui à nossa pizza, esse artigo aqui é da Nature do ano passado. E eu achei ele muito bom, assim, tem um resumo de tudo, e não é só um resumo, ele discorre, assim, com profundidade sobre cada um desses cenários aqui, tá? E eu voltei aqui, primeiro para pôr a dica para vocês, mas para a gente lembrar que, se for lá naquele primeiro quadro, com todos aqueles sintomas, né? E a gente pensar que essa heterogeneidade, nos casos de depressão, tem por trás também todos esses mecanismos aqui, têm intersecções, que se interalimentam, mas que está acontecendo em todos eles, né? Então, aquela ideia de que quando tem muitos remédios para uma coisa, muitas teorias, é porque nenhuma realmente deu conta da história, né? Mas nesse caso, eu acho que o olhar é a pizza, né? Então, a gente pensar aqui no nosso caso, que nós estamos entrando aqui a ação local com visão do todo sempre, né? Que quando eu mexo aqui, eu estou mexendo aqui, eu estou mexendo lá, e assim por diante. O artigo ele é muito completo, ele fala de todos esses fatores etiológicos, mas ele só cita algumas coisas que eu acho que para nós são de interesse especial, então eu trouxe um pouquinho mais aqui para nós. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, esses modelos matemáticos que eu nem sonho em entender, estão criando novas abordagens aí para a gente ver a circuitaria cerebral, né? Esse artigo aqui é bem interessante, ele dá, como o próprio nome diz, um overview, né? E ele estuda com ressonância magnética funcional os fluxos elétricos do cérebro, né? Então tem desde tratos até ligações. Isso aqui é um esquema, esquematizou, né? Então você tem hubs, você tem pontos de importância e você tem ligações
inibitórias, excitatórias, mais presentes ou menos presentes, né? E ele vai desenhando aí é, circuitaria para a gente entender como é que funciona o cérebro, tanto saudável quanto com sintomas, por exemplo, da depressão. Nessas novas abordagens também houve um outro tipo de tentativa que era descrever os biotipos, né? Aqui, neste caso, um estudo tem nomes importantes aqui da neuromodulação, Pascoal Leone, o Downar, Drysdale aqui. Eles conseguiram fazer com ressonância magnética funcional quatro biotipos. Eles estudaram 1.180 pacientes, Estados Unidos e Canadá, e agruparam por esse biotipo do estudo aí funcional do elétrico do cérebro, mas também por conjunto de sintomas diferentes e conseguiram uma relação da resposta deles à estimulação magnética transcraniana. Então, que o biotipo que mais responde seria esse daqui, e o 2 e o 4 que respondem menos. A proposta, quando eles lançaram, era que esse estudo se ampliasse aí mundo afora para a gente conseguir ter realmente uma previsão mais específica de quem responde ou não a TMS, né? Lembrando que aqui foi testado a resposta a um determinado protocolo, né? Pré-frontal dorsolateral, protocolo do FDA. Então tem essa limitação também, mas é uma primeira tentativa, né? De descobrir quem é que responde à neuromodulação. E dentro dessa ideia, CIDIC também foi estudar os sintomas baseados, os circuitos baseados em sintoma. E conseguiu, pelo menos aparentemente, de novo, com gente de peso aqui, Mark George, o Pascoal Leone, mas o CIDIC que conduziu. E a ideia sempre é tentando, na fisiopatologia, identificar o circuito para a gente conseguir a melhor intervenção terapêutica, né? E de lá para cá não para de sair mais artigos, está saindo bastante coisa interessante. Esses dois aqui são de 22, um ligado à resposta clínica, a tratamento, e o outro a perfis genéticos. Esse aqui de 24, aí ligando outras biotipos com outras comorbidades, principalmente ansiedade, né? Então, essa ideia de entender a etiologia da depressão como circuitaria, para nós especificamente, é mais do que fundamental, né? Esse estudo do CIDIC foi dar numa coisa que eu simplifiquei aqui muito grosseiramente, inclusive numa fala do Dr. Edrin, é um neurologista, neurofisiologista, super estudioso aí da TMS e, além de tudo, um querido. Então, só para a gente simplificar um pouquinho essa ideia do CIDIC de sintomas e circuitos específicos, né? Então, no estudo dele, o pré-frontal dorsolateral tem mais a ver com um controle executivo, o dorso medial com motivação e o órbito frontal com recolhimento. Eu coloquei essa imagem aqui, que também é uma imagem simplista, assim como esse resumo, mas nas estratégias terapêuticas essas coisas contam, né? Então, a gente tem esse círculo aqui da serotonina, dopamina e noradrenalina, com intersecções, claro, mas com alguns sintomas que podem ser mais específicos de cada monoamina aqui, né? Então, o que parece é que alguns circuitos do cérebro também diferem nos tipos de sintoma depressivo que a pessoa expressa. Então, muito simplistamente aqui seria um jeito de olhar, né? Ninguém escolhe o remédio olhando só isso aqui, mas isso aqui conta também na hora de escolher, né? E eu acho que a neuromodulação, com essa evolução aí do estudo da etiologia da depressão, pode trazer para a gente também novas estratégias. E isso aqui é um resumo também do Edrin, é uma fala do Mark George no Clinical TMS Society do ano passado, que foi em Londres. E eu achei que valia trazer um resuminho aqui, porque é uma simplificação de um raciocínio que eu acho que a gente, quando vai fazendo neuromodulação, tem em mente, né? A gente tem que ter entendido tudo aquilo que a gente comentou aí, com uma profundidade que eu não tenho, mas para concluir isso aqui, né? Ele diz que a depressão, a definição de um neuromodulador, né? De depressão é uma condição, é um distúrbio da modulação do córtex sobre o subcórtex, sobre o subcortical, né? Ele chamou de governança, né? Então,
que poderia ser entendido assim, essa remodelagem cerebral mal adaptativa da depressão. E aqui me lembra muito a situação da dor crônica, né? Quando a gente fala da dor central, né? Essa descrição aqui é a depressão como um sofrimento central, né? Então, se na dor crônica eu preciso do córtex para fazer uma modulação top-down, aqui na depressão é o equivalente que ele está fazendo, né? E ele reforça que essas alças corticotalâmicas são elas que sustentam, né, esse padrão da sintomatologia nesses circuitos dos últimos slides, mas também lá dos primeiros. E essas alças são justamente aquelas onde a neuromodulação pode intervir. Então, que quando a gente vai fazer neuromodulação para depressão, é nisso que eu estou pensando. E que a gente usando aí a eletricidade, que ele chamou aí de moeda do cérebro, né? Seja induzida pelo campo magnético ou pela própria corrente mesmo. E aqui é uma digressão que eu fiz aqui de uma conversa também que tive com o Edri, que a gente fala, quando fala de estresse, a gente pensa muito na relação de fuga ou luta. Mas na modernidade existe uma terceira opção que eu acho que está cada vez maior, que tem uma hora que você não pode nem lutar e nem fugir, né? E isso está gerando cada vez mais comportamentos de evitação que na fala do Downer ele liga esses circuitos de recolhimento que ele chama, principalmente a região orbitofrontal do córtex, né? Então, hoje em dia a gente tem um estresse crônico, alvos fixos, né, de performance, de cobrança, e na maior parte das vezes a gente não pode nem lutar e nem fugir, tem uma hora que a gente só se recolhe. E ele fala que a depressão é uma perpetuação, né? É uma reverberação desse circuito aí que pode ser pensado neurofisiologicamente, mas sobretudo comportamentalmente, né? Essa ideia de recolhimento, de evitação. Voltando aqui, então, só para a gente lembrar, né? Dessas que a gente, toda vez que a gente está falando de alguém com depressão, a gente vai ter que pensar em todos esses mecanismos atuando aqui registrados, né? E que eu acho que é isso que dá também a possibilidade de quadros e sintomas tão diferentes, né? E aí lembrei do Tolstói, que é uma citação de um livro, ele fala que gente feliz é sempre parecida, mas cada um é infeliz da sua maneira. Então, eu tenho uma ideia de que a depressão, cada um é deprimido de um jeito, né? E o diagnóstico bem feito, às vezes, dá dicas de qual desses eixos é, são preponderantes em determinado quadro, e eu acho que isso também abre para melhor estratégia terapêutica, seja no global ou principalmente aqui no nosso caso, na neuromodulação, né? O diagnóstico e tratamento são assuntos dos próximos encontros, né? Mas só para comentar aqui que com tudo isso acontecendo, o diagnóstico ainda é clínico. Então, é isso, observar todos esses sintomas, todos esses sinais, todos esses caminhos, né? Que vão nos dar um diagnóstico mais preciso. Embora estejam saindo aí essas ideias aí de indicadores séricos, perfil genético que eu não coloquei aqui, e sobretudo os exames funcionais aí com aprendizagem de máquina também podem ajudar a gente. E tratamento fica para o nosso terceiro encontro. Para o próximo também a gente vai falar um pouquinho mais da divisão, né? Existem variações, classificações aí, né, de transtornos depressivos, mas a Mari eu acho que vai comentar mais no próximo. E era isso, gente. Obrigada. Excelente, Gisela, excelente. Se você puder tirar, por favor, a apresentação para a gente conversar aqui. E muito Só um bom, né? pouquinho. Uma apresentação muito boa, calma, serena, objetiva e muito rica, né? Muito bom, Gisela. Eu tinha algumas coisas para falar aqui, mas eu queria passar a palavra para a Kátia. Não sei se ela quer falar alguma coisa, porque eu sei que ela tem um compromisso também. Não, eu vou dar aula daqui a pouquinho, mas que bom que eu consegui assistir até o fim. Gisela arrasou, querida. Parabéns. Que bom. Muito boa apresentação. Tira aí do modo. Para de compartilhar sua tela, por favor, querida. Ah, não estou conseguindo ter alguma coisa aqui.
ali naquele vermelhinho, compartilhamento à direita, no Pois é, né, alto. eu tô clicando e não tá indo. Foi, agora foi. Foi? Foi. Então, eu não vou ficar hoje muito para discussão, mas depois eu vejo o que, que vocês discutiram aí, mas só elogios aí. Muito boa a apresentação de vocês. Eu vou deixar vocês aí discutindo, porque eu vou ter que sair, infelizmente. Que pena, mas obrigada. Nossa, incrível. Bom, então deixa eu fazer aqui algumas considerações. Primeiro, eu estou vendo aqui 15 pessoas, um número bastante interessante, né? Agradecer o pessoal aí pelo prestígio. E, Gisela, é muito rico ver o pessoal da fisioterapia trazendo uma ideia, uma visão de um aspecto da saúde mental de uma forma tão rica assim, que me faz pensar o quanto a gente precisa se aprimorar em entender o ser humano, principalmente nos seus transtornos, né, mentais, que é o foco desse estudo aqui, em todas as dimensões, nas dimensões sociais, nas dimensões orgânicas, biológicas e na dimensão psicológica também, porque a gente lida com o ser humano como um todo, quanto é rico e necessário para um fisioterapeuta e outros profissionais também observarem que aquele paciente que chegou para aquela sessão de neuromodulação se encontra com um comportamento que eu já consigo ter um indício do que possa vir a ser, né? E quando a gente fala em depressão, né, conseguindo identificar traços do que pode vir a ser a depressão, minimamente eu posso concluir ou deduzir que um aspecto da depressão bastante presente é a falta de motivação, né? E a gente sabe o quanto a motivação é muito importante e necessária como postura, né, ali para o paciente, para o engajamento dele no tratamento. E a observação disso permite que, mesmo não sendo um especialista em saúde mental, alguns preparativos ali para contribuir para o paciente, ou que ele tenha uma indicação, um tratamento, um simples momento de acolhimento, para que a gente consiga instilar ali a motivação, né? Você traz aí a depressão como um aspecto que está crescendo daqui a pouco, como o primeiro tema, né, a primeira causa de afastamento, né? Enquanto isso diz diretamente a nós, né? Se por um lado é um mercado de atuação, por outro lado é algo bastante preocupante, que é da nossa área de atuação. Curioso, o Brasil é um país com um bom clima, um país sem situações catastróficas, né? Eu digo cataclismas mundiais, mas uma população que padece da depressão, né? Isso é algo curioso, entender o porquê disso na população brasileira. E um aspecto, eu vi que você trouxe de uma forma bastante rica, o aspecto neurofisiológico ali da depressão, enquanto isso é importante, porque nos aprimorarmos nisso permite a gente entender melhor o paciente que venha a ter um diagnóstico de depressão, para a nossa atuação, seja na psicoterapia, seja no acolhimento, seja numa sessão de neuromodulação, entendendo ali aonde aquela neuromodulação atua, que situações podem ser ali atingidas ou repercussões na sua neurofisiologia, até para que a gente aprimore a nossa capacidade, a nossa habilidade de pesquisa, né, sobre o tema, aquela situação específica que nos inquieta no paciente, e até aprimorar a nossa capacidade de diálogo com outros profissionais, médicos, por exemplo. E assim a gente vai avançando na nossa capacidade em lidar com a depressão. Eu acho que a sua contribuição foi bastante nesse sentido também, né? Mas deixar um pouquinho aí para o pessoal comentar. Eu achei muito legal a apresentação, Gisele, queria te agradecer. Eu queria falar também que é bom para a gente entender, né, como que a depressão é complexa, ela envolve vários fatores, e é importante a gente debater isso também com a sociedade, porque né, tem muito esse estigma que depressão é besteira, né, que é uma coisa que a pessoa não está motivada a fazer alguma coisa, e também trazer essas informações assim, de uma forma mais acessível para o público é interessante também, para
para vencer, né, todos esses estigmas com a depressão, que apresenta sintomas tão complexos e, né, acaba sendo confundidos por outras questões do dia a dia, como preguiça, que não é o caso. Né, mas é também interessante esse debate. É, muito boa aí a apresentação, Gisela, também repetindo o que os colegas falaram, por ser muito precisa, muito clara, mas também muito sensível, né? E aí eu destaco que eu acho que é bem relevante para esse contexto desse grupo de estudo de neuromodulação, que a grande contribuição aí da fala da Gisela é colocar a depressão sobre meio que questionar esse rótulo, né? Então, quando vem aí os biotipos, que o Pascoal Leone, esse estudo que ele participa, apresenta, ele fala, não é uma depressão, talvez são quatro. Quando a gente fala de outros fatores, né, mais sociais, mais psicodinâmicos, mais neurotransmissor, mais não sei o quê, a gente vê que talvez a gente está resumindo tudo num nome só, uma infinidade de situações diferentes, né, que exigiriam tratamentos diferentes, abordagens diferentes. E aí, isso é bem importante, lógico, a título de diagnóstico, tratamento e tudo mais, mas também quando a gente entende etiologia, a gente vai falar de prevenção, né? Nesse contexto desse grupo de neuromodulação, a gente está falando de tratamento. Então, mas só para a gente não esquecer na cabeça que existe talvez também uma possibilidade de prevenção, porque senão daqui a pouco a gente está falando assim, vai, sociedade, produz quantos deprimidos vocês quiserem que a gente vai neuromodular todo mundo. Idealmente a gente ia falar não, né? A gente ia falar assim, por que que tem tanta depressão? Porque tem muita cobrança, porque tem pouco suporte, porque as pessoas estão cada vez mais sozinhas nos grandes centros, né? Não tem rede de apoio da família, porque muitas pessoas mudam das suas famílias para outra cidade onde tem mais emprego, e esses mais emprego é mais competitividade, e tudo ficando caro e muito estresse. Saiu até essa matéria da BBC Brasil falando quanto que o nível de ruído de uma cidade aumenta a inflamação e aumenta essa alça do estresse e piora todas as doenças crônicas. Então, a gente não está num lugar simplista, né? Pensando a depressão num lugar simplista com neuromodulação. A gente está consciente de que a gente está lá na pontinha da intervenção para um caso que já cronificou e que talvez não está respondendo a outros tratamentos, mas que a gente olha também para esse tema como com um olhar muito mais amplo. A gente só está escolhendo intervir, ou a gente só está conseguindo intervir numa ponta, né? Eu acho que aí, Matheus, entra essa coisa de visão global e ação local, né? Então a gente tem que ter essa humildade e também essa objetividade de onde que eu vou entrar, o que que eu posso fazer aqui, né? E aí eu acho que tem tanta coisa de expectativa, mas também de para mais, mas para menos também, né? A gente tem uma parcela, né, de potência nesse quadro, né? Acho que isso é importante. E nesse artigo de onde eu tirei esse círculo aí das hipóteses etiológicas, ele tem um exatamente igual que é de prevenção. Então você vai gostar. É bem bonito, assim, porque é até a ideia de sobrepor assim, um ao outro, né? Sempre ele fala das causas, mas depois ele tem as medidas de intervenção e prevenção. É bem legal, porque tem o ciclo vicioso, mas tem o virtuoso também, graças a Deus, né? E acho que é aí que a gente está tentando entrar, né? Participar nisso, né? Criar um ciclo virtuoso aí nessa cascata de hipóteses aí acontecendo, né? Legal. Interessante quando a gente fala também, né, de prevenção, me remeteu àquela relação muito necessária de se compreender melhor, por mais que já se saiba bastante da relação cérebro-intestino, e aí a gente fala do nervo vago, né, e a gente fala da estimulação vagal, o quanto isso remete também a hábitos, não só hábitos do acordar cedo, da luz matinal,
hábitos do exercício, hábitos da alimentação, principalmente, o quanto isso também, de alguma forma, está inserido ali não só no tratamento, mas na prevenção de uma condição mais saudável do sujeito para lidar com as situações, né, enfrentando ali, lidando com a sua estrutura genética ou a sua estrutura psíquica, né? Então, um conjunto também de situações importantes de serem observadas, né? Quando comentou-se sobre a prevenção, e aí um olhar bem mais amplo do que simplesmente aquele olhar limitado de teorias psicológicas que desenvolveram ali boas explicações conceituais teóricas sobre a depressão pela psique humana, mas o quanto isso, se por um acaso é uma boa explicação, é muito limitado, né, para lidar com isso que a Gisela mostrou para a gente, que é bastante complexo. A estrutura de um estado depressivo no sujeito. Um estado depressivo no sujeito. Um sujeito que manifesta um estado reconhecido como depressão e causando muito sofrimento. E o nosso intuito aqui é tentar compreender isso melhor para achar um caminho terapêutico para aquele sujeito, né? E a gente já está vendo aqui o quanto isso é amplo. Isso me lembra um um documentário que tem, vocês podem achar no YouTube, se vocês colocarem Beck 150 Freud, foi um documentário, um encontro em que Beck, outras pessoas proeminentes na época, psicanalistas também, Eric Kandel, um neurocientista, e antes de Beck morrer, não sei se foi 2008, não sei, mas o comentário, né, que imagina-se, espera-se que com o avançar da tecnologia, Beck comenta que nessa relação, a aproximação que ele já vinha tendo antes dele falecer, né, estou falando de Aaron Beck, a pessoa que desenvolveu a terapia cognitiva, a ideia de que esperava-se que em algum momento a capacidade de uma terapêutica específica para cada sujeito, uma vez que se consiga compreender a estrutura da depressão daquele sujeito. Então, não só a terapia, mas ali a medicação indicada, correta, para aquele tipo de depressão daquele sujeito que tem a sua estrutura neurofisiológica. E também a gente não pode deixar de levar em conta que, se por um acaso a gente já consegue bem avançar na compreensão da estrutura neurofisiológica ali da depressão, tudo isso é um mecanismo, é uma estrutura orgânica para que o sujeito repercuta ali também as suas estruturas de crenças e formas de lidar com a vida, né? Então, se eu tenho um sujeito muito bem tratado na estimulação de áreas certas, né, para ativação de certas áreas ali hipoativas, o sujeito pode estar mais apto a usar essa região para sua lida do dia a dia da sua vida. Que estrutura de crenças esse sujeito desenvolveu? Que visão de mundo ele desenvolveu sobre ele, sobre o futuro, sobre as coisas, né? O quanto isso indica, né? E direciona o caminho da conclusão que ele vai ter ao usar a sua estrutura orgânica nesse processo de percepção, né? Então, enquanto isso necessariamente trabalha junto. Um excelente trabalho de neuromodulação coloca o sujeito em condições de lidar com a vida. O componente psíquico é bem importante também, né? Que a gente não perca de vista isso. Eu ia até fazer um comentário, Carlos, que nesse artigo de onde eu tirei praticamente todas as imagens ali da etiologia, é, a psicoterapia não foi devidamente contemplada, eu acho, sabe? Porque isso é uma dúvida minha. O que que vocês hoje, como é que é a história da terapia para a psicoterapia para a depressão, né? Assim, é uma coisa que eu me pergunto. Então, vocês são mais da cognitiva, pelo que eu percebo aqui. Mas a gente vê gente na psicanálise, a gente vê gente, e é muito controverso isso, né? Um dia, fica aí um convite para um dia vocês falarem disso pra gente. Eu queria ouvir vocês. Essa coisa das diversas linhas terapêuticas, no caso aqui para depressão, né? Não sei. Se tiver algum colega psi que queira fazer algum comentário, Olá, Carlos, tudo bem? Aqui é Cidália. Não sou, Cidália,
Tudo bem? Levei um tempão desaparecida, mas estou sempre seguindo vocês aqui. Esse tema me chamou muita atenção. Eu estava aqui outro dia pensando justamente sobre depressão e me lembrando do argumento de Moncrief em 2010, que ele falou que a medicalização, eu como médica estava pensando nessa parte de medicamentos, né? A medicalização da depressão frequentemente obscurece suas dimensões sociais e políticas, reduzindo o sofrimento psíquico a disfunções neuroquímicas individuais. Então, hoje eu vi vocês trazendo uma visão muito interessante, não só aquela visão que o médico tem, é o problema psíquico, psiquiátrico, e vamos entrar com medicamento. Eu não sou psiquiatra, então eu atuo mais nessa área holística, trabalho com dor e me interesso muito por tratar o ser humano como um todo. Então, eu fiz um esquema aqui enquanto vocês falavam, para tentar integralizar aqui meus pensamentos, e eu coloquei o eu, o ser, né, no meio assim de um conjunto eu fiz um conjunto com o eu dentro e lá fora, justamente o mundo. À medida que a Gisela foi explicando maravilhosamente bem, e agora, por último, você trouxe esse assunto mais do ser filosófico, então eu pensei aqui, em termos de filosofia, esse eu depressivo, essa pessoa que entrou nesse padrão de depressão, realmente ele ver o mundo lá fora, aquele o americano chama de um environment, né, aquele ambiente como um ambiente hostil, um ambiente agressivo. Só que é o mesmo ambiente que nós estamos. Aí vem o porquê uns percebem assim e outros percebem como uma grande oportunidade de você superar suas dificuldades e vencer e tá, 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 tá. Onde que está essa diferença? Aí eu me lembrei que, estudando a epigenética, eles trazem muito esse conceito, que apenas de 2 a 5% das doenças são geneticamente é, com fator determinante, a genética sendo um fator determinante. Todo o restante vai depender do meio, né? O meio com que a pessoa interage. Eu diria que não apenas o meio, eu entraria ali, vai depender da bagagem que a pessoa tem dentro de si. E aí, voltando lá para a Grécia, lembrando lá de Delfos, né, que a gente tem aquela máxima que o Sócrates falava, conhece a ti mesmo, eu penso, esse é um pensamento meu, que o que difere muito provavelmente um ser que tem tendências depressivas e entra em depressão e outro que não, pode estar aí, nessa grande filosofia, o fato de se conhecer menos, de ter menos autoestima, e aí vem todo um espaço em volta, desde a gestação, como foi criado, se sofreu disso ou daquilo, como que o ambiente o recebeu, como que ele enfrentou essas dificuldades, se essas dificuldades realmente parecem fantasma, como o próprio Jung fala, né, que ele também teve essa experiência depressiva e tudo aquilo, que ele teve que vencer esses fantasmas. Então, eu acredito que, primeiro, a depressão é um processo neurobiológico, isso é fato, todo mundo sabe, mas ele é muito individualizado. Então, quando a gente está aqui discutindo um tratamento, a gente tem que pensar, tudo que a gente usa modula. A fala modula, a psiquiatria modula, o exercício modula, o desenho modula, o pensamento modula. Então, que tipo de modulação a gente vai escolher para determinados pacientes? Só vai ser uma TMS, só vai ser um TDCS, vão ser os dois, vai ser uma psicologia junto, vai ser um tratamento farmacológico. Então, é muito rico esse assunto, né? Foi muito bem abordado pela Gisela e eu acho assim que a gente tem muito que crescer e entender ainda. Agora, como falou uma outra menina, não sei se foi a Júlia, é preciso trabalhar muito a estigmatização, né? Porque, igual a fibromialgia, eu trato muito fibromialgia. Quem não conhece, pensa, isso é balela, é só uma pessoa que não quer trabalhar, fica inventando que é fibromialgia, mas não é, a gente, depois que estuda, vê que é uma doença realmente e multifatorial. Então, a depressão também está dentro desse espaço, né? E parabéns, viu? Vocês estão aqui realmente no alto nível para trazer essas doenças que do dia a dia a gente tem esse embate para a gente encontrar novos caminhos. Muito obrigada pela oportunidade. E Já que a daí, Kátia não está aqui, eu vou falar diz. pouco. Já que a Kátia não está aqui, eu vou só trazer uma palavra que ela sempre traz, que é o biopsicossócio-espiritual. Olhar todas as questões nesse viés, assim. Isso Eu vou tem te lá falar, na. Matheus, que o único paper que eu vi falar
de espiritualidade é do pessoal da psilocibina. A Johns Hopkins tem um centro de estudo de psilocibina que eu acho que é fantástico. Assim, o primeiro paper da NIH foi do Roland Griffith, que morreu agora na pandemia, né? E quando ele fala dos psicodélicos, que já está numa outra fase, eu nem sabia, agora já tem papers sobre dose, relação com peso corporal, já tá numa outra fase a história da psilocibina, né? Mas eu acho bonito como eles conseguem colocar, né? Ele como psicólogo renomado, aquela coisa toda, grupos enormes e na Johns Hopkins, mas ele põe a espiritualidade ali também no lugar, né? O Carlos usou a palavra crença aí num outro sentido, mas que pode inclusive abarcar esse também, né? E eu acho que é multidimensional mesmo, assim, né? Então não tem como a gente negar, né? E uma outra coisa também que eu achei muito interessante foi um paper que compara os índices de remissão de até os anos 90 e de 2000 e de 90 até agora, de 2000 e eu não sei até onde ele foi, 2015, eu acho, né? E uma das coisas, das hipóteses ali que ele levanta é que em toda interação com o ambiente existe um aprendizado e que o aprendizado, quando a gente está falando de humor, muitas vezes envolve a tristeza, né? Então ele fala que um primeiro episódio depressivo ele tem também um papel que é de aprendizado e que hoje essa coisa da medicalização precoce ou da evitação do sofrimento também está tirando isso, né, de algumas pessoas. Então que um primeiro episódio ele poderia ser, por um lado, alguém que aumenta a chance de cronicidade, né, que cria, né, a chance de cronificação, mas ele também pode ser uma vacina para um outro episódio. E a gente está tirando isso de muita gente, né? A gente, como profissional de saúde que intervém e medica logo, né, como sociedade que impede de ver, de ter contato com essa tristeza que é fundamental, né, em muitas situações. Então tem muita coisa assim. Eu achei legal que essas coisas já estejam entrando nas conversas ditas oficiais aí, né, dos profissionais de saúde, né, não fica mais só na digressão, assim, né, tá entrando no estudo. Eu acho que isso é fundamental. Minha gente, eu sinto que a gente termina o encontro de hoje, mas antes de eu terminar, a Suzana quer falar, e aí logo depois eu termino por conta da hora. Mas, Suzana, por Tá. favor. E, Gisela, eu gostaria de parabenizá-la. Eu não tenho mais grandes coisas a contribuir, além do que todo mundo falou um pouquinho. Foi excelentes as discussões. Ala, você apresentou muito bem. Excelente. Parabéns. Obrigada, obrigada. Minha gente, já está Eu na só queria nossa dar hora uma aqui. mensagenzinha rápida, Carlos, só uma Diga, mensagenzinha, diga, Gisele. por favor. A espiritualidade está muito mais na medicina do que a gente pensa. Em 2005, eu conheci o Dr. Harold Koenig, da Duke University, e ele foi um dos primeiros. Ele tem vários livros falando sobre a medicina e espiritualidade. Depois eu vou postar para vocês lá no grupo, que é muito interessante, tá? Então, isso é fato e já está dentro do nosso meio. Muito obrigada. Excelente, eu sinto que a gente termina aqui o nosso encontro de hoje com muito mais inquietações, né, do que conclusões, isso é muito bom. Então, espiritualidade, o quanto isso já traz contribuições para a predição e para a compreensão da depressão, o papel do psicólogo, da psicologia, que precisa repensar o seu papel diante da depressão, e aí eu digo isso como um psicólogo clínico também. Uhum. E é isso, minha gente. Vamos guardar isso tudo para que a gente desenvolva também. Eu estou sentindo que isso aí vai dar mais do que 3 encontros, né? Será? Mas foi bastante rico. Queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Vejo aqui Marcelo, Marianita, Mariana, né? Cidália, Camila, Igor, Suzana, né? Matheus, todo mundo que esteve presente, aí Cátia, que teve que sair mais cedo. Obrigado, fiquem bem e até semana que vem. Tá? Obrigada, tchau, tchau.